Olá pessoal, estamos aqui no curso de Eletrônica EAD e hoje vamos ver a Agenda 13 da disciplina Redes e Telecomunicações. Então vamos para a explicação do slide, Redes WAN, protocolos de roteamento. Seria muito fácil se fosse apenas conectar os cabos e tudo está pronto, mas a verdade é que computador e dispositivo é diferente um do outro. Os protocolos de comunicação, quando devidamente configurados, permitem que sistemas operacionais completamente diferentes e até arquiteturas de processamento completamente diferentes possam conversar entre si. Aqui no primeiro slide, temos duas LANs interligadas por roteadores. Esses roteadores vão fazer a comunicação dos pacotes entre essas duas LANs. Para fazer a conversão digital analógica, temos aqui equipamentos que são os modems. Então, para fazer a comunicação do PC1 da LAN 1 com o PC, por exemplo, 4 da LAN 2, vamos utilizar uma estrutura que a gente chama de ponto a ponto, é um link WAN ponto a ponto. Continuando, no próximo slide, nós vemos uma WAN que é formada a partir de um conjunto de dispositivos de rede, switches ou roteadores interconectados a fim de transmitir dados a longas distâncias. As WANs podem ser disponibilizadas por serviços fornecidos pelas operadoras de telecomunicações, de infraestrutura de rede ou de TV a cabo, tais como redes ponto a ponto, redes IP, ATM, Frame Relay, ADSL, RDSI, SDH, entre outros. Aqui temos 3 exemplos. Uma de rede ponto a ponto, onde eu tenho uma ligação direta, uma linha privativa entre o roteador da esquerda e o da direita. Temos uma rede Frame Relay fazendo a interligação entre 2 roteadores, só que por caminhos diversos, onde a operadora de telecomunicações pode definir os caminhos redundantes para essa rede, coisa que não é possível em uma rede ponto a ponto. Já temos aqui à direita 2 roteadores que são interconectados por uma rede internet, uma rede IP. Então temos vários roteadores entre esses 2 roteadores e dependendo do protocolo de roteamento, nós vamos ter um caminho com um desempenho melhor. Indo para o próximo slide, nós vamos explicar sobre endereçamento lógico. Então aqui no slide, para cada host, computador ou roteador conectado a uma rede, existe um endereço lógico associado. Sempre que um host enviar um pacote para outro, ele deve informar qual o endereço de destino. Muitas WANs usam um esquema hierárquico para esses endereçamentos, para que eles se tornem mais eficientes. O esquema hierárquico divide o endereço em várias partes. Então aqui nós temos, por exemplo, uma divisão que identifica a parte de rede ou subrede e identifica o host em outra parte. Então o endereço aqui 12, identifica a rede 1 e 2 identifica qual é o host. A mesma coisa aqui para o endereço 15, que está na rede 1, host número 5, que estão dentro de uma LAN. E esse roteador vai interligar as LANs e vai se comunicar com outro roteador, o roteador 2. Esse roteador vai ter acesso à rede 2. Então vou ter um acesso ou ao computador 2.1 ou ao computador 2.6, que aí seriam os endereços de destino dessa rede. Então vamos aqui para
uma questão que o Caco vai fazer para vocês. Sempre que um computador vai enviar um pacote para outro, ele deve informar qual é o endereço de destino. Verdadeiro ou falso? Bem, nessa questão, pessoal, ela é verdadeira, né? Sempre que um computador vai enviar um pacote para outro, ele deve informar o endereço de destino. Então, toda a comunicação de dados de pacotes dentro de uma rede, o endereço de destino deve ser analisado pelos equipamentos de rede. Vamos à próxima questão, ao próximo slide. Falar sobre roteamento. Então, nós temos aí roteadores interiores e roteadores exteriores. Vamos comentar sobre esse slide. Os roteadores interiores são utilizados para aumentar a eficiência da rede. Não existe computador ligado diretamente a esse roteador. Ele fica no núcleo da rede. Já os roteadores exteriores, esses têm computadores ligados diretamente à sua LAN, através dos switches. Então, os computadores são ligados aos switches e esses switches são ligados aos roteadores exteriores, que também são chamados de Default Gateway. Para ambos os roteadores, a tabela de roteamento deve garantir, primeiro, um roteamento universal, rota do próximo hop para cada destino possível, e rotas ótimas. O valor de métrica do próximo hop deve apontar para o caminho mais eficiente até o destino, conforme o protocolo utilizado. Por exemplo, no RIP, a métrica utilizada é o número de hops, o número de saltos para você chegar até o destino. Então, em uma rede com 2 roteadores, você tem um único hop. Já num caminho que você tem 3 roteadores, você vai ter 2 saltos, 2 hops. No próximo slide, nós temos aí sobre a questão da representação de grafo do sistema. Então, analisando o slide, temos do lado esquerdo uma representação das interligações entre os roteadores. Cada nó do grafo corresponde a um roteador de pacotes. O grafo está à direita do desenho. Cada extremidade representa uma conexão entre roteadores. Então, explicando esse grafo, nós temos uma ligação do nó 1 ao nó 3 e do nó 3 ao nó 2, nós temos 2 caminhos possíveis. Uma ligação direta do nó 3 ao nó 2 e outra que passa pelo nó 4. Então, teremos um caminho 3, 4 e 2. Então, dependendo do protocolo de roteamento, nós teremos uma eficiência melhor ou pelo caminho 3.2 ou pelo caminho 3.4.2. Agora vamos falar sobre os tipos de roteamento. Então, olhando aqui para o slide, temos roteamento estático, usado em redes pequenas, é configurado manualmente pelo operador do dispositivo, conforme estabelecido no projeto. Nesse caso, as rotas não mudam automaticamente. Todas as rotas são configuradas e administradas pelo operador, pelo administrador da rede. No outro caso, temos roteamento dinâmico, protocolo de roteamento que gera uma tabela automaticamente e pode alterá-la de acordo com as suas métricas e a topologia da rede. Exemplo de roteamento dinâmico. Então temos o RIP, o SPF, ISIS, BGP, entre outros. Método de comunicação frame relay. Então, frame relay
é um método de comunicação de rede que tem ganhado popularidade, pois utiliza uma tecnologia de comutação de pacotes, porém de modo mais eficiente. Como resultado, sua rede poderá ficar mais rápida e simples. Desse modo, cada ponto pode se comunicar com muitos destinos diferentes usando uma única linha de acesso à rede. E ao invés de se atribuir uma largura de banda fixa, o serviço Frame Relay utiliza o CIR, que é uma garantia de que os dados terão uma determinada largura de banda garantida se a transmissão exigir. Um método de comunicação de redes ponto a ponto é o PPP, Point to Point Protocol. O PPP é o protocolo padrão para que as redes ponto a ponto WAN mais usado e oferece os seguintes recursos: controle de configuração de enlace de dados, permite a atribuição dinâmica de endereços IP, multiplexação do protocolo de rede, configuração de link e teste de qualidade do link, detecção de erros. Opções de negociação para recursos, como a negociação de endereços da camada de rede e as negociações de compactação de dados. O método de comunicação HDLC, ele é um protocolo similar ao PPP para redes ponto a ponto, só que ele é um protocolo proprietário da Cisco. Ele possui transmissão serial síncrona, detecção de erros, controle de fluxo de quadros. Então, transmissão half duplex é aquela que se comunica em uma via de cada vez. Full duplex é aquela que se comunica simultaneamente nos dois sentidos. Suporta configurações ponto a ponto e multiponto. Opera em linhas privadas ou discadas. Transmissão de dados através de quadros, que também são chamados de frames. E aqui nós temos o desenho do HDLC, do quadro completo do HDLC. Um quadro de inicialização de 8 bits, depois temos 8 bits de endereçamento, 8 bits de controle, daí vem os dados que tem que ter um número maior do que 0, o checksum que vai fazer a validação desse quadro e no final 8 bits de terminação deste quadro de HDLC. Agora, pessoal, vamos voltar com uma outra pergunta do Caco. Vamos ver se vocês conseguem responder. O PPP não permite atribuição dinâmica do endereço IP. Verdadeiro ou falso? A resposta a essa questão é falso. O PPP não permite a atribuição dinâmica do endereço IP. Pelo contrário, o PPP permite a atribuição dinâmica do endereço IP. A atribuição do endereço IP não depende da camada 2, que é onde se enquadra o PPP, e sim de elementos de camada 7 do modelo OSI, que são aplicações que vão fazer a atribuição dinâmica de endereçamento IP. Bem, com isso concluímos a Agenda 13 da disciplina de Redes e Telecomunicações. Muito obrigado.